Já fazem pelo menos 150 dias ou 5 meses que eu faço uma dieta quase que 100% carnívora. Eu como carnes, ovos, como algum tipo de salada, pouquíssimas frutas e, no geral, tenho me sentido muito bem. Eu quero refletir nesse vídeo como o cristão não só pode fazer dietas, como ele deve pensar a maneira como ele se alimenta e como ele reflete a questão da sua saúde, pensando tudo isso para a glória de Deus. Será que o cristão tem que se preocupar com essas coisas ou é algo que só o mundo se preocupa? Porque afinal de contas, isso tudo vai ser queimado. O que importa é minha alma e eu ser salvo para que eu possa ir para o céu, desfrutar da minha salvação com Deus. Eu quero te mostrar o quanto essa visão sobre os nossos corpos, a nossa maneira de enxergar a vida nesse mundo, a maneira de enxergar a matéria, ela está equivocada e discutir um pouquinho sobre cosmovisão cristã, visão de mundo cristã, a partir desse ponto. A primeira coisa que eu quero falar é que eu não sou médico, eu não quero recomendar para você nenhuma dieta, essa é a dieta que eu faço, eu tenho certo acompanhamento médico, então você, se você quiser fazer algo do tipo, você fica à vontade para pesquisar, para ir atrás de profissionais da área. Eu não sou um profissional da área, então tenho que fazer esse disclaimer aqui, mas de fato para mim a dieta carnívora, tem sido maravilhoso, assim, eu sinto que não só é algo que me faz bem, como, eu me sinto bem, assim, então eu tenho perdido peso, eu perdi, desde o começo do ano aí, desde esses 5 meses que eu tenho feito essa dieta, eu perdi quase 12 quilos, então tá relacionado com o fato de eu comer menos calorias, então tem a ver com, se eu comesse menos calorias com outras coisas, eu talvez emagreceria tanto quanto, mas o fato de eu comer bastante proteína, de eu me saciar bem, sem ficar pesando, sabe, na balança, sem ficar olhando isso, isso me deixa muito tranquilo, assim, eu como até me saciar, me sinto bem com isso e acredito sim, essa linha que não sou só eu que sigo, né, tem médicos, nutricionistas que entendem que é algo saudável sim de se fazer e viver. Eu tô não só me sentindo bem, como cultivando uma saúde boa para mim mesmo, né. E eu tenho, um histórico familiar aí de obesidade, eu tenho, por experiência própria, dificuldade de perder peso, assim, de me sentir bem com aquilo que eu peso, e eu quero compartilhar isso com você, porque eu sinto que esse meu testemunho pode te ajudar, não necessariamente a seguir a dieta que eu tô fazendo aqui, que no caso eu comecei com uma dieta de baixo carboidrato, fui para uma dieta mais cetogênica e hoje me encontrei nessa carnívora, assim. Então faz desde o ano passado eu tenho feito testes, assim, reduzido o carboidrato e a verdade é que eu me sinto muito bem. O desafio é a questão social da coisa, né, porque, em restaurantes, em momentos ali você não vai conseguir comer, não vai conseguir sair, às vezes com a família é difícil, assim, porque perde uma parte do que você poderia fazer e às vezes as outras pessoas da família não fazem porque você não vai fazer, então, no caso, vai pedir uma pizza, vai fazer outras coisas. Isso acaba sendo complicado porque eu não tô comendo essas coisas, né. Mas às vezes minha esposa, meu filho comem coisas que eu não como, eles pedem coisas que eu não como e tá tudo bem e acontece, né. Então o que que eu como normalmente? Eu como bastante ovo, eu como bacon, eu como carne moída, eu como, bifes de todos os tipos, né, com frango, outros cortes de porco, então eu vou fazendo essa variedade. O que eu mais gosto de comer é algum tipo de bife mais grosso, assim, que eu faço em casa, mas às vezes eu, quando como fora, como num quilo, tudo, e vira e mexe eu como alguma coisa de comida tipo japonesa, né, então alguns peixes, eu evito o arroz ali, mas como, um pepino, um tomate, alguma coisa assim, um avocado, né, um abacate ali. Então, compartilhando, assim, o que eu como é basicamente isso. Raramente eu como
alguma coisa além disso, isso que eu como de comida japonesa é no máximo uma vez por semana ou 2 vezes ao mês. Então a minha dieta consiste em algo bem monótono em algum sentido, onde eu tive que acostumar comer mais ou menos as mesmas coisas diariamente ali. E eu posso dizer que a questão, a princípio, ela foi difícil, né, se você pesquisar sobre dietas low carb, dietas cetogênicas ou até mesmo a carnívora, você vai ver que no começo é desafiador, porque o nosso corpo é como se fosse um vício mesmo, não só ao açúcar, mas ao carboidrato, né. E eu sou o exemplo da pessoa viciada em doces, em carboidrato. Eu sou famoso por ser aquela pessoa que exagera comendo doce, né. Um chocolate, para mim, não é um pedaço de chocolate, é uma barra de chocolate. E isso me incomodou, assim, de alguma forma, em vários momentos, né, porque não só pelo testemunho, assim, mas pela sensação que eu tinha, porque eu realmente não consigo me controlar em alguns aspectos quando o assunto é doce, quando o assunto é carboidrato, eu tenho que me saciar, eu não consigo pegar um pedacinho, eu sempre tive esse desejo maior do que parece que as outras pessoas tinham. Então, minha esposa, né, que tem a tendência de ser mais magra do que eu, ela come alguma coisa ali, ela fica mais saciada e agora, claro, o jogo virou um pouco, porque eu, quando eu não como nada e eu não tenho comido nada de doce, eu me sinto muito mais tranquilo a dizer não para alguma coisa, a não comer alguma coisa. Eu não tenho mais aquelas vontades, aqueles desejos de comer os doces que eu comia, e isso foi se transformando com o tempo, né? Porque o desejo que nosso corpo tem por nutrição e por gorduras saudáveis que às vezes estão disfarçadas nos doces, né, que dão um gatilho para a gente querer comer mais, eu tô me saciando através das gorduras das proteínas, né, junto com as carnes que eu como e tudo mais. Então, isso é um testemunho pessoal, assim, que mudou bastante a minha vida, mudou bastante a minha postura e a maneira como até testemunho das coisas, porque eu como pastor, né, e a gente vê por aí muitos pastores que são o mau exemplo da glutonaria, né, aqueles caras que estão sempre na fila ali, no começo da fila para comer as besteiras. E eu, quando morei nos Estados Unidos, assim, eu vi esse testemunho, um mau testemunho da igreja americana que é testemunho, né, o mundo inteiro sabe disso, não só a igreja, mas os americanos no geral, mas eu via isso na igreja e me incomodava muito, assim, eh, o testemunho cristão sobre essas coisas, né, sobre a postura, a maneira como a gente lida com comida. E aqui, eu não estou falando só sobre a questão da obesidade em si, porque eu sei que existem vários elementos aí nisso, né? Como eu falei, a minha família mesmo, e várias pessoas da minha família sofrem com a questão da obesidade. Eu não acho que é só uma questão de vontade, de desejo mesmo de mudar, mas eu encontrei nessa dieta um meio para eu alcançar isso, para eu conseguir não só emagrecer, como entender uma visão mais saudável de mim mesmo, porque meu pai faleceu cedo e eu me vi falando assim: nossa, eu tenho que tirar essa gordura corporal, né, para que eu possa ter uma saúde do meu coração maior. A gente sabe que uma coisa está conectada com a outra. Mas você pode estar se perguntando, e aqui entra o propósito, assim, a conexão que eu faço sobre a vida cristã com isso aqui, que é a questão assim: "Ah, mas isso não é vaidade, isso não é uma futilidade, afinal de contas, a gente tem que pensar na nossa salvação", e muitas vezes, muitos cristãos respondem dessa forma, assim, falando: "Não, é, quem liga para o corpo, esse pessoal vaidoso, esse pessoal da academia, esse pessoal da dieta, eles estão, idolatrando o corpo, eles estão fazendo algo que não é de Deus, eles estão buscando algo que não é de Deus". Eu acho que isso pode acontecer sim, numa pessoa que está fazendo dieta ou está cuidando, se cuidando fisicamente, pode estar idolatrando o corpo, claro que isso acontece, mas esse não é o único meio disso acontecer.
E eu pensei da gente ler um trecho aqui de um livro que eu quero indicar, eu quero colocar aqui até ele na tela para vocês, é a Introdução à Cosmovisão Cristã, Introdução à Visão de Mundo Cristã, do Michael Gorin e do Craig Bartholomew. É um livro que é uma introdução, como diz no texto, mas trata sobre com profundidades sobre assuntos que eu acho que são muito relevantes para a nossa vida no geral. Então, quando a gente fala de cosmovisão cristã, às vezes parece um negócio muito teórico e pouco prático, mas eu quero mostrar o quanto essa cosmovisão, esse tratamento, estudar sobre essas coisas pode ajudar a gente, inclusive, a pensar sobre dieta, sobre cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa vida, e algo que mudou, em vários sentidos a minha experiência como cristão, como pastor, como pai de família. Então, eu tenho uma postura hoje totalmente diferente em questões de energia, de disponibilidade para os outros, de lidar com o estresse. E eu sinto isso, eu sinto uma resistência maior a lidar com momentos desafiadores, porque antes, o carboidrato, a maneira como eu lidava com comida, e aqui eu não estou condenando os carboidratos em si mesmo, eu entendo que a minha visão é de, no futuro, ter algo mais equilibrado quando eu senti que eu estiver num nível mais saudável de gordura corporal, de sentir que eu tô numa saúde legal, e aí acrescentar um pouco mais algumas coisas. Mas eu vejo hoje uma diferença muito grande na minha postura como cristão mesmo, na capacidade que eu tenho de servir os outros, porque de alguma forma eu consigo, inclusive, jejuar mais fácil, consigo acordar sem ter aquela necessidade de comer tão rápido. Então, a dieta carnívora nesse sentido para mim foi revolucionário em alguns sentidos. Eu quero compartilhar sem exaltar muito, sem querer te influenciar muito, mas quero, a partir de uma discussão que tem aqui nesse livro de Cosmovisão Cristã, te mostrar o quanto uma visão de espiritualidade não saudável e não bíblica pode te atrapalhar a viver uma vida melhor aqui, que testemunhe mais sobre Deus. Então tem um trecho lá no capítulo 4 desse livro que fala sobre a restauração, a regeneração da criação, e o quanto isso está vinculado com a Bíblia, com aquilo que a Bíblia diz sobre o nosso futuro escatológico, né, sobre os fins dos tempos, né. Então, o que que fala? Falando sobre lá atrás, primeiro aqui, né, a salvação é a restauração da criação. Então, o que que a gente sabe? A criação é muito boa, somos criados para viver no contexto da criação. Então, desde do começo lá de Gênesis já afirma que a criação é muito boa, que a criação, quando Deus cria, ele fala como algo bom. Então a gente vê essa questão da materialidade como algo criado por Deus, sendo algo bom, benéfico para o ser humano, porque fomos criados para viver nesse contexto da criação. A gente não foi criado para viver num contexto que não está vinculado com a materialidade. Já parou para pensar nisso? Não foi a queda que criou a materialidade, a nossa fisicalidade, sermos pessoas com corpos físicos. Então aqui a gente já começa a ver algumas aplicações e implicações do contexto bíblico ao pensar sobre dieta, sobre cuidar do nosso corpo. E o que que eles dizem também? A materialidade da criação não é o que está errado com ela, o problema é o pecado. Então, quando a gente olha para o contexto, por exemplo, do apóstolo Paulo falando dos pecados da carne, a gente tem que entender o que que ele está querendo dizer com aquilo, porque ele não está querendo dizer, e a gente pode afirmar isso com todas as letras, de que a materialidade, a nosso físico, a nossa carne no sentido físico, é aquilo que faz a gente pecar. Não. A materialidade, o nosso corpo, foi algo criado por Deus, algo bom, e o nosso contexto de viver numa criação material é algo bom. O problema está no pecado. O problema foi o pecado ter manchado essa boa criação.
e eles continuam aqui. No Antigo Testamento, o reino futuro é descrito como uma vida restaurada dentro de uma nova criação. Então, quando a gente pensa lá atrás no Antigo Testamento, esse reino futuro é sempre descrito como vinculado ali, uma vida restaurada dentro dessa nova criação que está conectado com a criação. Você entende que a palavra, os termos usados desde lá do Antigo Testamento não são termos que vão tratar sobre algo que às vezes a gente coloca como se fosse é um negócio puramente espiritual e como se isso que é espiritual, entre aspas, fosse superior ao físico, ao material. E aqui eu não estou falando de algo espiritual contra carnal, porque a carnalidade que, por exemplo, o apóstolo Paulo vai usar, ela está vinculada com uma noção de pecado. E o pecado é a carnalidade, que não é a mesma coisa que a materialidade, que a fisicalidade. Então, no Antigo Testamento, desde lá já fala sobre esse reino sendo restaurado a partir de uma nova criação que vem dos mesmos parâmetros da criação. Nunca é algo super espiritual, assim, no sentido sem ter alguma concretude, sabe? Quando Jesus chega, ele anuncia o evangelho do reino, em continuação com isso que já vinha desde o Antigo Testamento. A ressurreição de Jesus é uma antecipação daquilo que podemos esperar para nós mesmos. Então, quando a gente pensa naquele que ressuscitou e que garante a nossa ressurreição, que é Jesus, ele demonstra algumas coisas sobre materialidade, sobre conseguir encostar nele, sobre ele comer, sobre ele fazer coisas que estão vinculadas de alguma forma com aquilo que a gente já experimenta hoje. Então, Jesus, quando ressuscita, isso é essencial para a fé cristã, porque a ressurreição de Jesus ela tem que ser física, ela tem que ser material. Jesus não era como um espírito que aparece. Jesus não era um espírito que ressuscitou e está espiritualmente entre nós, ou como uma sensação. Não, ele de fato ressuscitou dos mortos e corporalmente apareceu para os discípulos ali. Então, isso não só é essencial para a nossa fé, para confirmar a ressurreição de Jesus, mas é essencial para a gente entender a nossa vida hoje, em conexão com essas coisas. E aqui o último slide que eu queria colocar e mostrar para vocês, que no livro eles falam sobre essa restauração, as imagens bíblicas da redenção e restauração e renovação, todas elas apontam para a boa criação, voltando a ser conforme o plano original. Então, existe de alguma forma, por isso quando a gente fala de redenção, quando a gente fala lá da salvação, lá dos fins dos tempos, isso remonta ao passado. Se você for ler ali o livro de Apocalipse, ele vai remontar sobre várias imagens que estão desde lá do Éden. Inclusive a árvore da vida vai estar lá na Nova Jerusalém. Então, essas coisas, essas visões de redenção, restauração e renovação que a Bíblia coloca, elas todas estão conectadas lá com o plano original de Deus, que está desde o início, desde lá do Éden, desde Adão e Eva lá atrás. O objetivo de Satanás tinha sido arruinar e destruir o mundo de Deus. Uma destruição final significaria uma vitória de Satanás. Então, aqui, se a gente for pensar nesse plano de Satanás de destruir a criação, de atrapalhar com tudo, a ideia de que Deus vai destruir tudo aqui e isso vai ser bom e tal, na verdade, ela é meio incoerente com a visão bíblica, porque Deus é aquele que salva a criação, a sua boa criação, porque Deus não cria algo ruim, ele não cria lixo e não joga no lixo aquilo que ele criou. Deus não cria lixo e não joga no lixo aquilo que ele criou. A boa criação de Deus vai continuar e vai permanecer de alguma forma
restaurada, regenerada com aquilo que Deus pretendia desde o início. Porque se ele destruísse todas as coisas, se tudo isso se tornasse fogo, Satanás iria ganhar de alguma forma. Você entende isso? Então Deus e as visões de fogo que são colocadas, por exemplo, no Novo Testamento, são visões de purificação e não de destruição. É como o ouro sendo purificado pelo fogo. O apóstolo Pedro dá esse exemplo para a gente quando ele fala sobre purificar a nossa fé. E lá em Apocalipse isso também está conectado, onde esse fogo vai purificar aquilo que Deus criou, que é bom, e vai tirar as coisas ruins, aquilo que o pecado manchou. E, para finalizar aqui, a salvação diz respeito à continuidade entre a criação original e uma criação restaurada. É aquilo que a gente chama, na teologia reformada, onde a graça restaura a natureza, ela não destrói. Então, a graça de Deus, que vem desse mesmo Deus, que criou todas as coisas boas, ela vem em nossa direção não para destruir aquilo que Deus criou, mas para restaurar essas coisas. E aqui a gente entra no assunto do nosso vídeo, né? Pensando nessa maneira de enxergar a salvação, a restauração de todas as coisas, o fim dos tempos, o que que se aplica hoje em relação à maneira como a gente enxerga os nossos corpos? Quanta coisa dá pra gente refletir, quanta coisa dá pra gente aplicar, pensando assim: "Ó, isso que você vive hoje, a sua materialidade, a sua fisicalidade de alguma forma, Jesus escolheu viver para te salvar. Jesus viveu como ser humano também, e ele deseja que você como ser humano, viva uma vida que é coerente com esse corpo, cuidando bem desse corpo que Deus te deu, que Deus te criou. Você não é só uma alma, você é corpo. Você não tem um corpo necessariamente, você é um corpo, alma, espírito conectado com o Espírito de Deus, você é isso integralmente. Então essa conexão, ela deve ser feita para a gente conseguir entender, não só a questão aqui de dieta, mas várias questões sobre a nossa espiritualidade. É uma espiritualidade que não foge do mundo físico, foge da carnalidade pecaminosa que o apóstolo Paulo diz. E essa carnalidade pecaminosa envolve toda uma questão de pecado, onde a gente coloca prazeres sensuais, né, sensoriais, acima do próprio Deus. Mas Deus criou esses prazeres, muitos deles, para que a gente possa usufruir. Então, até mesmo a questão da comida, a gente deve olhar não como algo assim, e aqui colocando o oposto, né, eu falar não, eu não tenho que ter prazer com comida. Comida é só me nutrir aquilo que é bom, então eu vou pegar até colocar em cápsulas tudo aquilo que eu preciso para me alimentar e vou tirar qualquer coisa que eu não precise e vou ingerir cápsulas sem gosto. Eu acho que isso também não faz sentido, não é saudável, não é bom ver as coisas dessa forma. Por isso que a gente precisa sim ter uma visão coerente da maneira bíblica daquilo que a gente é, daquilo que a gente vai se tornar e do que é realmente a salvação nesse processo. Eu espero que essa reflexão possa te ajudar, não necessariamente a fazer uma dieta ou não, mas a começar a pensar, a entender biblicamente, se entender, se enxergar biblicamente e conseguir, a partir disso, direcionar a sua vida para uma vida que glorifique mais a Deus. Que Deus te abençoe, eu fico por aqui. Até mais.